muitas produções dentro dessa... Ana, eu esqueci de perguntar, posso botar para gravar aqui, para a gente lembrar de alguns trechos seus? Pode sim, sem problema. Show, obrigadão. Por nada. Então, assim, essas produções, elas, a gente resolveu dar esse recorte nas produções de autores nordestinos. E aí a gente começou a adaptação por Senhora, depois adaptou o Auto da Compadecida, que inicialmente ele estava ali, bora fazer a adaptação da obra de Ariana, e a gente escreveu o texto tal, e parou na trilha, porque a gente ficava ali naquela preocupação de não querer associar, de ter uma trilha que as pessoas ficassem pensando que era a minissérie da Globo, e aí a gente ficou ali, enfim, nessa confusão, chega a Covid, que aí eu vou explicar, que aí a gente adaptou o Auto da Compadecida, mas na versão Covid, que é essa, aqui abaixo do card do Auto da Compadecida, e eu vou explicar um pouco como é que isso deu. Então, ali, naquele momento desse projeto, a gente adaptou Senhora, né, de José de Alencar, fez 4 episódios, variando de 12 a 15 minutos. O Auto da Compadecida tinha lá 9 episódios, variando entre 16 minutos, mas que teve um que não foi ao ar, né? E teve o Auto da Compadecida na versão Covid, que eu vou falar, que foi ao ar e que foi bem exitoso. E adaptamos também A Hora da Estrela, né, que era uma adaptação da obra de Clarice, na homenagem aos 100 anos dela. E aí a gente fez 3 episódios entre 12 e 16 minutos. Alguém está falando, Andrioli? Alguma mãozinha? Desculpa porque se vai sair. Tudo bem, Luísa. Tá certo. É porque eu não estou vendo absolutamente nada além do meu slide. Enfim, aí a gente chegou a pandemia, né? E aí o que é que acontece? 16 de março, o FPE, assim como eu acho que muitas universidades do Brasil decidiu suspender as aulas presenciais, mas seguiu com a extensão e a pesquisa de forma não presencial, né? E aí, o que é que a gente resolveu fazer? Bom, e agora, o que é que faz, o que é que não faz? E a gente pensa, bom, vamos adaptar o Auto da Compadecida para os tempos da pandemia, né? Então, a gente tinha a adaptação original, a gente diz, bora, joga ela, bota ela na gaveta, guarda, e a gente vai fazer uma adaptação agora do zero, incluindo a temática pandemia, e aí a gente começou, assim, praticamente uma maratona de São Silvestre, porque a gente fazia episódios, 2 vezes por semana, a gente fazia episódio, tudo escrito, a gente fez a adaptação, trazendo os temas que aconteceu na realidade, ouvindo médicos para poder ver se aquele conteúdo estava dentro de algo que informasse, né, para também a gente não promover nenhuma desinformação. Editava, olha, foi um momento muito louco, porque a gente meio que entrava de dia, de noite, de madrugada, e botava esses 2 episódios toda vez, semanalmente, e a gente acabou com a pandemia ganhando com o Auto ganhando alguns prêmios, né? Dentre eles o prêmio Rubra, de rádios universitárias, o Intercom Nordeste Intercom Nacional, ganhou alguns outros, foi uma radionovela bem premiada, né? E aí a gente, como é que se diz? Eu vou mostrar lá para frente que a gente fez uma produção que a gente envolvia uma equipe, assim, de muitas pessoas, não só necessariamente que eu escrever o texto ou editar, mas a gente envolveu design para fazer produções para as capas do episódio, para trabalhar Instagram. Eu vou falar um pouquinho isso mais. Quando a gente fazia essas radionovelas que elas eram adaptadas, né, de obras literárias, a gente tinha a fase de preparação, né, que era como é que eu pego essa obra que é de uma mídia impressa e de repente eu levo para uma mídia sonora. Depois, essa fase da própria execução, né, os ensaios, essa definição da interpretação, a gravação, aí a pós-produção, tal. Isso a gente pensando numa rádio novela que a gente adaptava um texto literário, porque a gente também faz produções de textos autorais e a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, o que é que tinha esse Auto da Compadecida em tempos de Covid, né? Esse Auto da Compadecida em tempos de Covid, a gente tentou ser
uma radionovela que ela fosse tivesse a mesma pegada de Ariano Suassuna, né, que ela trouxesse ali um lado meio cômico, mas a gente tinha muita preocupação de que no momento daquele, de sofrimento, de morte, de dor, que a gente não ficasse ali brincando, digamos assim, né? Então, a gente botou primeiro a temática coronavírus, né, com todos os seus impactos na radionovela, essa discussão. A gente estava ali acompanhando o noticiário o tempo todo, os boletins, a OMS, enfim, para a gente trazer para esse ficcional as questões econômicas, políticas, sociais e sanitárias. A gente botava isso tudo na boca dos personagens, né? Era uma discussão também sobre aquele momento, e isso era muito evidenciado na radionovela. A gente tinha temáticas, por exemplo, fake news, que obviamente não estava lá no texto de Ariano Suassuna, quando ele fez o Auto da Compadecida. Giovana, oi. O interessante é que você antecipou o Auto da Compadecida 2, né? Botando o personagem do jornalista, que é o que no filme agora eles fizeram, né? Isso, exatamente. Exatamente. A gente inseriu alguns personagens, né, que não estavam na obra, tipo o prefeito de Itaperoá, porque a gente estava naquela discussão, né, do político que obedecia ordens, né, a gente sabe de quem, como era uma crítica ali, aqueles governantes que não tinham responsabilidade no controle da pandemia. A gente tinha o jornalista, que era esse objetivo não só de chamar atenção para o papel do jornalismo, né, mas também o jornalista como aquela pessoa que dava orientação, né, que a gente trazia aquela discussão de fontes confiáveis de informação, né, que era aquele momento ali onde a informação não chegava aos veículos de comunicação de uma forma, os boletins, os números, né, então a gente trazia esse jornalista assim, para mostrar a força do jornalismo no momento de crise, né, sanitária e política, enfim, e também esse jornalista que tinha o papel de conscientizar, né, lave as mãos, fique em casa. Então, esse discurso de lave as mãos, fique em casa, ele era muito presente. E claro, né, o Capitão Covid, que era aquele justiceiro, né, que ele foi criado dentro dessa lógica de que, tipo assim, a gente meio que pegou as características do que seria a Covid e colocou nesse personagem, né, que ele estava ali para cobrar as ações dos poderosos que essas ações impactavam o meio ambiente, né, e que acabou causando tudo que a gente soube, aqueles milhões de mortes e tal. E, na verdade, o Capitão Covid, ele vai lá substituir o Severino de Aracaju, o personagem da obra lá de Ariano. E aí vocês percebem que aqui está a imagem, né, do Capitão Covid, isso aí é uma das capas de episódio, e a gente criava... todo episódio tinha a capa, tinha um personagem principal, e, no geral, eram os estudantes que tinham o papel principal, né? Tipo aqui, sei lá, deixa eu ver se tem algum aqui. Aqui, eu acho que é a Dona Dorinha. Não, aqui meu Deus, enfim, a mãe, a Santa, Maria, sei lá, enfim, a mãe, né, de Deus. Ela que é Cecília Távora, que é uma das alunas, a gente pegava o rostinho, a design tentava desenhar o rostinho do aluno com a vestimenta do personagem, né? Também teve essa lógica, foi um trabalho bonito também visualmente, essa estudante de design. Ela foi aluna sua que desenhou? Ela é aluna do curso de design, né? Aqui no nosso núcleo, que é o Núcleo de Design e Comunicação, tem os cursos de comunicação, né, que é onde eu ensino, e o curso de design, e quando a gente abre nossos projetos de extensão, nós abrimos com possibilidades de absorver estudantes de comunicação, de design e de medicina. Por quê? Porque design, porque todas as nossas produções, elas também são trabalhadas com uma parte visual bem forte, no sentido de pensar capa de episódio, pensar material para Instagram, pensar material que veicule em WhatsApp, pensar, enfim, N coisas. Então, a gente incorpora sempre gente de design para pensar isso, e a gente também incorpora gente de medicina, porque nós temos um recorte muito forte, sobretudo no Sol de Sua Voz,
que é trabalhar com comunicação e saúde, né? O SOT é um projeto que ele é totalmente voltado para as comunidades, e a gente faz esse movimento de trabalhar produções voltadas para comunicação e saúde. Então, pronto, aí, ó, aqui, por exemplo, esse aqui é Givanildo, que era o padre, né? Esse era um aluno, esse aqui é o episódio 4, manda quem pode, obedece quem não tem juízo, né? A gente também tentava fazer essas provocações, né? E aí a narrativa, ela foi dividida em 3 fases, né? A gente começa a radionovela falando dessa chegada, desse inimigo terrível, que vem matando e que vai se aproximando de Taperoá, né? Taperoá, a cidade na qual Ariano fez o Alto da Compadecida, né? Então, esse inimigo vai se aproximando de Taperoá. Detalhe, a gente escolhe como narrador o palhaço, que na peça de Ariano o narrador é um palhaço, mas no Alto Nosso a gente bota... O palhaço é uma figura feminina, né? A gente também faz essa mudança na radionovela. E aí, nessa narrativa, primeiro essa chegada, depois os moradores têm que lidar com essa chegada do Capitão Covid, né, que vem espalhando morte, medo e terror. E aí, nesse sentido, a gente era muito preocupado para chegar em situações que a gente tinha no livro, mas que a gente não provocasse mais confusões. Por exemplo, a dona Dorinha, né, que é a mulher do padeiro, que é uma pessoa super sensual e tudo, e no Alto da Compadecida original, ela é aquela pessoa meio namoradeira e tudo. E aí, quando ela chega, quando o Capitão Covid conhece Dona Dorinha, ela chega lá, né, sensualizando para ele, como ela faz assim na obra. E aí, eu me lembro que no primeiro texto que veio sobre isso, o pessoal escreveu, tipo assim, Capitão Covid diz, sei lá, um exemplo, a fala de Capitão Covid, eu não gosto de mulher safada, eu vou lhe matar, não sei o que, alguma coisa, e eu falei, gente, não, de jeito nenhum. Era um texto um pouco que, não nesses termos, mas em alguma medida é assim que está na obra de Ariano, mas a gente não pode de jeito nenhum mexer nisso, porque também naquele momento era um momento de muita violência com relação à mulher, né? Então, não sei se vocês lembram que aumentou muito esse índice de violência em relação à mulher, as pessoas, os homens em casa e tudo. Então, gente, olha, esse não pode ser um texto, né? Nada que seja provocador de violência. Então, a gente botou a parte do texto meio, tipo, eu vou lhe deixar sem fôlego, como se você tivesse nadado todo o Rio São Francisco. E isso tinha a ver com a doença, né? Era o sintoma da doença, né? Então, a gente fazia esse diálogo dentro do que era o sintoma da doença, dentro do que era recomendado pela OMS, então, assim, a discussão, ela pegava esse texto e trazia todas essas outras questões que estavam acontecendo no momento para a discussão. Então, a terceira fase da narrativa é o julgamento das pessoas, né, que, por causa de seus interesses econômicos ou políticos, contribuíram de alguma forma para milhares de mortes. Tem alguns detalhes bem interessantes para a gente pensar. Giovana, tem uma coisa também que o João Grilo, no original, né, acho que ele está vendendo alguma coisa como se fosse uma cura sagrada. Como é que é? Ele vende tu está falando aqui, né, no Alto da Compadecida do Covid, não é isso? Ele vende uma falsa água benta, né? Ele e Chicó, que também essa inspiração disso, essa discussão, era justamente a gente olhando para aqueles líderes religiosos, né? Que estavam naquele momento prometendo coisas que curavam. Então, João Grilo entra com essa água benta falsa, também nessa perspectiva para a gente mostrar que como também estava esse cenário, né? Onde surgiam desinformações, onde surgiam notícias, aliás, informações falsas e falsos medicamentos e falsas curas, enfim. Então, todos os capítulos, por isso que ela foi uma novela que deu muito trabalho, assim, foi muito assim, potente a produção, digamos assim, porque a gente estava o tempo todo olhando o noticiário, vendo os informes de OMS. Oi? Não?
Acho que eu queria abrir aqui o microfone, que eu ia comentar, assim, da própria decisão de você de colocar esse caso, porque o João Grilo ele vai ser o protagonista da nossa história, né? Então ele é o herói, por assim dizer. Ao mesmo tempo, ele está usando um artifício ali que a gente está vendo pessoas, né, desumanizadas, assim, fazendo esse tipo de coisa. Como trabalhar isso, né? Sim, pois é. Então, a gente estava ali, antenado o tempo todo. Era assim, muito louco, porque você via alguma coisa que saiu no noticiário agora, a gente chegava, isso chegava para a gente chamava uma médica que ela está no projeto com a gente, porque a coordenação do projeto é minha, a vice-coordenação é dessa professora de medicina, porque, como eu sempre quis ter essa pegada de comunicação e saúde, ela é uma espécie de consultora, e a gente chegava, isso aqui, ela, não, isso aqui, aí trazia, e a gente, não, então vamos construir esse texto a partir disso. Então, era o tempo todo olhando e sabendo se, voltando o roteiro para ela, veja aí se isso tem alguma inconsistência, se a gente, ao falar isso, a gente está promovendo alguma desinformação. Enfim, foi muito interessante também, nesse sentido de aprendizado para os estudantes, porque, primeiro, porque isso meio que funcionou como uma espécie de socorro nesse momento, né? Porque nosso curso fica aqui numa cidade que ela é uma cidade de entrada para outras regiões aqui, Sertão, a gente está no Agreste, Sertão, enfim. Então, muitos estudantes são de outras cidades, né? E eles vêm estudar aqui, enfim. Com a pandemia, eles voltaram para suas casas, e aí eles, assim, como acho que muita gente, né, as questões de saúde mental ficaram muito afetadas, então, meio que a essas radionovelas, foi um momento, eu acho que a gente se agarrou nisso, assim, para dizer assim, vamos, como é que se diz, se virar nisso para a gente dar conta de sobreviver esse momento sem enlouquecer, né? Então, foi muito forte isso. Mas sim, mas voltando para os personagens, a gente, além do jornalista, assim, tinha o Major Antônio Moraes, que era essa lógica, né, dos grupos de interesses econômicos e políticos que entendiam que não tinha que ter isolamento social, então a gente vinha com ele bem forte, no sentido de mostrar que, pode, para que ficar em casa, né, e ele entrava nisso. E é isso, semanalmente os roteiros, eles vinham pensados. Eu até pensei semanalmente, e está errado, diariamente a gente estava aí pensando no que estava ocorrendo nesse cenário pandêmico para incluir na radionovela, né? Então, o que a gente se preocupava? A gente precisava criar esse texto crítico, não queria também um texto crítico pesado, porque o momento já estava pesado demais para a gente ter essa... Então, assim, bom, a gente sempre está falando, gente, não é um momento da gente fazer muita graça, mas também não é um momento da gente pegar um texto desse e ele ficar também... Então, o humor continua na obra, mas o objetivo é levar informação às pessoas, né? Então, assim, a gente, mesmo que a gente achasse isso, fizesse isso de forma lúdica, né? A gente encontrasse os personagens, tivesse partes engraçadas e tudo, a gente sempre não tirava o foco do entendimento de que a gente precisava informar naquele momento, né? E era isso que a gente queria com a radionovela. Inclusive, havia uma preocupação dos estudantes, porque a gente não estava, obviamente, presencial. Então, como gravar? O meu celular é diferente do seu, o meu não presta tanto, na minha casa eu não tenho silêncio, enfim, como é que eu faço isso? E aí foram as mais variadas experiências, porque, sei lá, tinha gente que não conseguia gravar durante o dia porque a casa estava cheia de parentes, e aí fazia muita zoada, e aí de noite entrava em guarda-roupa, entrava debaixo de coberta, fazia todas as coisas possíveis para ter uma boa gravação. Isso eu estou falando dos radioatores e das radioatrizes, né? Que elas estavam espalhadas por todo o Pernambuco, esse pessoal voltou para casa, então a gente acabou meio que pedindo, né? A gente abriu ali páginas, a gente abria Meet para reunião, a gente tinha
o WhatsApp, e a gente estava ali se relacionando com essas pessoas que estavam nos mais variados. Consequentemente, não estavam gravando ali, né? Tipo assim, não estava, sei lá, o Major Antônio Moraes, sei lá, um exemplo, e João Grilo juntos e ali eles dialogando. Não. O Major Antônio Moraes gravava sua parte lá no interior, já perto do sertão, e, sei lá, a Dona Dorinha gravava aqui e a gente juntava isso tudo numa pasta. E aí a editora teve que trabalhar, trabalhou com força. Neste mesmo momento, eu achando pouco que já estava com o Auto da Compadecida, eu propus para o grupo a gente fazer os Santos. Os Santos, como eu comecei dizendo, Caruaru tem uma tradição muito forte de festa junina, a gente tem 30 dias de festa aqui na cidade, né? Então, começa dia 31 de maio e vai até o fim de junho, às vezes chegando até julho, as festas. Então, São João, São Pedro e Santo Antônio, que são os santos dos católicos do mês de junho, eles são muito festejados na cidade e aqui no Nordeste, de uma maneira geral. Então, o que ocorreu? Na pandemia, era a primeira vez na história de Caruaru que não ia haver São João. E isso é um impacto absurdo, porque a cidade é uma cidade turística, né? A indústria do São João, ela movimenta setores diversos, né? Da música, da comida, dos hotéis, né? Então, isso provocou muita confusão, a decisão de que não ia se ter São João naquele ano. E claro, né, nessa confusão, muita gente, muitos jovens querendo ir para a rua, porque, enfim, uma festa muito movimentada, e a gente pensou, vamos criar os santos conectados no combate à Covid? Aí a gente foi lá para o Solto, e veja, lembre que eu estava falando da radionovela Auto da Compadecida, estava no projeto de extensão Radionovela Literatura, e agora eu estou falando desse projeto Solte Sua Voz, que é um projeto que ele tem essa perspectiva, né, de contribuir para a democratização da comunicação, produzindo, apoiando, incentivando conteúdos para mídias comunitárias e também formando novos comunicadores populares. Aí o que a gente fez? Vamos escrever. Aí não era adaptação, era uma novela autoral. Esse card está errado, inclusive, esse aqui já é quando chegou a vacina nas rotas, mas eu vou mostrar o card certo daqui a pouco. Então, essa radionovela, ela usava a festa junina, né, para orientar a população sobre os riscos do Covid, e ela andou ali, no mesmo momento de produção do Auto da Compadecida, eram 4 episódios, 7 a 11 minutos, produzida também entre maio e junho de 2020, e também ganhou alguns prêmios, entre eles o Rubra, enfim. E o que é que tinha nessas narrativas, né? A gente tinha episódios que a gente envolvia os santos, para começar, né? Como os santos são muito festejados aqui, a gente botou a internet no céu, e aí, para os santos terem suas conexões com nós da Terra, e para que eles se comunicassem, cada um com o santo da sua devoção, né? Então, o primeiro episódio é uma conversa dos 3 santos, né? Eles já abriram um grupo de WhatsApp, nesse grupo do WhatsApp eles estão ali entendendo que há alguma coisa diferente na Terra e que é preciso conversar e tal. Primeiro episódio. Segundo episódio, a gente é Santo Antônio, né? E aí, Santo Antônio, a gente é o santo casamenteiro, e aí o diálogo já é naquela lógica de que a devota quer arranjar sair do isolamento para arranjar um marido, e Santo Antônio propõe, inclusive, o Tinder, né? Então, a gente tenta dar essa brincada, assim, de tipo assim, mas de sair de casa agora não. Mas também, aí a gente já aproveitou essa questão do Santo Antônio para falar de violência, né, contra a mulher, e aí a gente já dizia que Santo Antônio não chipava o casal o homem violento, então dava ali aquela informação, né? Depois o terceiro episódio mostra São João, né? São João é a grande festa da cidade, é feriado, inclusive, aqui, e aí era São João dizendo, gente, eu sei que Caruaru é uma dessas maiores festas do Brasil, né? Porque aqui a gente tem as comidas gigantes, então ele vai falando das comidas gigantes, enfim, ele vai mostrando esse cenário da festa, mas diz, gente, beleza, acontece isso tudo, mas esse ano
fiquem em casa, no próximo a gente se encontra, a gente se abraça, a gente festeja e tal. E o quarto episódio era São Pedro, né, que é o último santo junino, que ele tem aquela tradicional procissão dos barcos e tal, que não é em Caruaru, é em Recife, mas que também é festejado em Caruaru, e que, de todo modo, ele dizia, não, também não é momento da gente festejar, a gente deixa para o próximo ano. Então, aqui estão... Tá errado aqui, minha gente, desculpe, eu pedi para uma das meninas colocarem. Aqui é o do Santos na Rota da Vacina, que foi o episódio depois dos Santos Conectados, né? Porque quando chegou a vacina, a gente começou a entender que havia a resistência, né? De que muita gente não queria se vacinar, enfim. É isso, gente. As produções, a gente sempre estava muito dentro desse contexto do que estava acontecendo, né? Então, assim, é mesmo uma lógica de pensar como informar de outra forma, né? Então, tudo estava muito dentro desse contexto atual. Então, vacinação, dificuldades, com esses problemas, coisas e tal. Então, vamos criar a versão Santos Conectados na Rota da Vacina. E aí, por que Santos Conectados na Rota da Vacina? Aí a gente pegou a 232, isso aqui é o mapa, né? E aqui a gente pegou a 232, o curso está em Caruaru, mas o Santos chegou no Recife, e aí não mais os Santos Juninos, mas o Santo Padroeiro da Saúde, que é São Lucas. E São Lucas chega em Brasília Teimosa, lá no Recife, onde tem essa tradicional procissão de São Pedro, aí a gente ainda pegou uma caroninha ali com São Pedro, e São Lucas chega, né? E aí o bairro de Brasília Teimosa, lá no Recife, é uma região ali próxima de Boa Viagem, que é um dos bairros mais, um dos metros quadrados mais caros do Recife, e mais Brasília Teimosa é uma área que, apesar dessa distância, tem muitos problemas. E a gente também estava pensando numa atuação de radionovela para essa região, porque é uma área que estava com muitos problemas, já tem muitos, e que agravou grande de forma forte na pandemia. Então, a gente chega lá com São Pedro em Brasília Teimosa, sai aqui o óculosinho, galeroso, né? Toda uma pegada assim, da gíria pernambucana, botou o brega funk, que é muito presente nesse contexto. E aí, São Pedro recebe São Lucas, e São Lucas pega a estrada, né? Ele desembarca em Recife, né, no aeroporto internacional do Recife, pega a estrada para Caruaru, e até chegar em Caruaru, ele vai passando em algumas cidades, feito Vitória de Santo Antão. Aí ele encontra Santo Antão, e aí lá com Santo Antão ele tem uma discussão sobre, como é que se diz? Covid em animais domésticos. Né? Depois ele anda um pouquinho mais e vai para Bezerros, e aí ele encontra J. Borges, né? Um dos maiores xilogravuristas, que agora morreu, sei lá, um ano, mais ou menos, e que naquele momento era uma pessoa idosa, e que a gente fez a discussão Covid e idosos, né? E depois ele chega em Caruaru, que para além dessa festa junina, ele tem uma feira enorme, né? A Feira de Caruaru, que reúne pessoas de diversos estados que vêm para cá comprar diversas coisas de confecções, é uma cidade de um polo de confecções, né? Mas também artesanato, enfim, e ele chega em Caruaru para dizer, olha, gente, não está na normalidade, né, de ir para a rua e tal. E depois ele chega e vai para Pesqueira, que é a última cidade do Agreste, antes de chegar no sertão de Pernambuco, e que tem lá uma comunidade indígena bem expressiva, que são os chucurus de Ororubá, e ele vai fazer a discussão, é recebido por Santa Águida, que é a padroeira de Pesqueira, e ele vai fazer a discussão Covid e povos originários. Então, é uma radionovela de 4 episódios, né? Ela faz essa discussão problematiza essa questão da interiorização da Covid, né? Utiliza como cenário essas cidades cortadas pela rodovia BR-232. Ela teve uma média de 16 a 20 minutos cada episódio, e ela foi produzida em 2021.
A gente também tinha nessa lógica central essa informação. Isso aqui eu já falei tudo, né? Como é, o São Lucas chega no aeroporto, sai do aeroporto celestial, a gente usa essas, né? A Aeroanja, o aeroporto celestial, enfim, a gente vai fazendo essas brincadeiras, né? E ele termina lá em Pesqueira. Aí passa a pandemia e a gente ali engolido por outro problema, não só Pernambuco, né, mas o Brasil, que é as arboviroses, dengue, zika e chikungunya. E aí, a Universidade de Brasília, conhecedora já dessas minhas produções de comunicação e saúde, me convidou para fazer uma produção voltada para a prevenção da dengue, zika e chikungunya. Só que essa produção, a gente tinha que ser feita junto com a comunidade. Nós tínhamos já uma articulação com o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e a gente propôs fazer essa radionovela junto com os assentados e assentadas do MST de Pernambuco. Então, a gente promoveu, ainda à distância, porque, embora a pandemia estava ali, né, assim, meio... Mas aí a gente fez uma formação à distância, primeiro mostrando essa questão de saúde, o que eram as arboviroses, depois uma formação sobre mídia sonora, enfim, e depois a gente propôs uma produção coletiva, que era e que acabou sendo A Picada de Ódio, a radionovela, a picada que ninguém gostaria de sentir na pele, que ela tem 3 episódios, né? Preparem-se, eles chegaram, os mosquitos, e agora o que fazer, finalmente livres, cada um variando de 12 a 16 minutos, né? Aqui também os cards, essa radionovela, ela passa nos assentamentos, em um assentamento aqui do MST, e ela teve, além da cocriação com os assentados e assentadas, as radioatrizes e os radioatores são assentados. Então, é uma parceria, né, entre o SOLT, o projeto nosso, e o Curso de Medicina e Comunicação, os Trabalhadores Sem Terras, e também essa ação é uma das ações do Arbocontro, né, que era esse projeto que reunia pesquisadores de todo o Brasil com ações voltadas para o Aedes aegypti. Teve a coordenação em Pernambuco minha e tinha uma coordenação nacional das professoras Valéria Mendonça e Fátima Souza, da Universidade de Brasília. Aqui está onde vocês podem ouvir, né, aqui a página do Solte Sua Voz, e a gente bota lá as radionovelas e também algumas produções que a gente faz com os estudantes de mídia e cidadania, que é uma das disciplinas que eu ministro, né, e que a gente tem uma pegada de produções diversas nessa perspectiva de direitos humanos, enfim. Então, mas aí entrando na página do SOLT, vocês podem ter acesso vai dar acesso, né, para os streams, e vocês podem. Aqui também ganhou o Intercom Nordeste, a Picada do Ódio. Agora, no momento, estamos fazendo a radionovela Chico Checador, né, que é a história de um papagaio que checa, né, desinformação, está ali de olho na desinformação. Então, logo, logo, vocês também vão ter essa radionovela, aí a gente vai veicular em breve. Esse processo de produção depende, né? Aqui, no caso, quando é uma adaptação, a gente faz esse olhar para esse texto. Quando é o texto autoral, a gente, obviamente, escreve, aí escala o elenco, o narrador. A gente divide muito essa produção, tendo equipes. Então, equipe que dirige atores, equipe que vai ser responsável pelo roteiro, equipe que vai trabalhar com as redes sociais, equipe que vai estar na edição, equipe que vai estar na sonoplastia, enfim. A gente acabou que a produção dos efeitos sonoros, acabou que essas nossas produções, elas acabaram, assim, veiculando na mídia. Por exemplo, o Alto chegou lá até Celton Mello, que fez um super elogio para o trabalho da gente. Enfim, utiliza, né, a linguagem sonora, o som, os efeitos, a música, o silêncio. A gente sempre está ali nessa preocupação de que
essa radionovela seja não só ouvida, né, seja visualizada, atuando, pegando todas essas possibilidades de linguagem radiofônica, né? E aí, uma coisa importante que a gente, assim, nessa perspectiva de atrair audiência, a gente vai para, busca redes sociais, a gente tem as páginas nas redes, para que as pessoas interajam, para que as pessoas... No Alto, por exemplo, a gente abriu espaço para que as pessoas dissessem como gostaria que terminasse, mas aí começa uma confusão um pouco, porque aí as pessoas queriam matar o Capitão Covid, óbvio, de qualquer jeito, né? E a gente não podia matar o Capitão Covid de qualquer jeito, porque senão a gente desinformava. Então, isso foi uma coisa muito pesada, a gente abriu a participação da audiência, mas aí a audiência queria matar o Capitão Covid de qualquer jeito, e aí isso não era possível, né? A gente tinha que encontrar uma solução que ele morresse e tivesse a ver, né? Essa questão da sonoplastia e das ambientações sonoras, a gente teve muita dificuldade, às vezes, nesse início, sobretudo pandêmico, né, de como trazer algumas sonoplastias. A internet não dava conta, muitas vezes, do que a gente queria, então a gente meio que, a editora ficava lá, batia a porta, enfim, tentando alguns recursos quando não dava conta do que ela encontrava somente nas redes. A gente tinha música, a gente tem um professor aqui no curso que ele também é do curso de música, então a gente pediu a trilha do Alto da Compadecida, a gente pediu a trilha da Picada de Ódio, né, e de alguns personagens, então a gente teve essa participação dele nessa trilha. E a gente, quando pensa as radionovelas, a gente pensa assim, como eu disse, a gente tem uma equipe de estudantes e a gente pensa sempre nessa perspectiva não só de criação e veiculação da radionovela, né? Porque a gente está ali pensando em trilha, em conteúdos gráficos, textuais para o Instagram, a gente pensou um site para o Alto da Compadecida, enfim, a gente vai acionando vários conhecimentos, né? O marketing digital, o pessoal, como estava ali olhando as redes de movimentação para postar, para o horário de que a radionovela fosse veiculada, assessoria de imprensa, tinha a equipe que jogava aqui na imprensa de Caruaru, porque, óbvio, né, se a gente estava fazendo uma produção que a gente queria que chegasse a mais e mais gente, a gente tinha também que espalhar isso, né, e a gente saiu espalhando, a radionovela veiculou em rádios públicas, educativas, comunitárias de Pernambuco e de fora deles, enfim, chegou a muita gente, chegou à escola, a gente tem palestra em escolas, a gente... enfim, foi a Picada de Ódio também com o MST, ficou sendo material de informação do MST e foi-se embora para a Zâmbia, para não sei para onde, enfim, assim, muita visibilidade, né, nessa perspectiva de usar essa produção como informação, né, como você... Então, a gente acaba acionando muitos conteúdos e acessos e conhecimentos, né, que os alunos acabam lidando, isso é muito interessante também, né? É sempre essa preocupação com essa interatividade com a audiência, e isso também gerou alguns artigos, né, produções que a gente veiculou em revistas, feito há tempos actas, que é uma revista lá da UNB, que a gente falou sobre o Alto da Compadecida, a Radiofonias, que a gente falou sobre novas formas jornalísticas de informar, que era essa reflexão sobre produções sonoras, né, reunindo jornalismo, porque a gente entende que a gente utiliza um método, né, na verdade, jornalístico, então a gente se propõe a uma nova forma de informar, né, a gente discute isso um pouco. A gente fez também aqui, na Raízes e Rumos, aí do Rio de Janeiro, enfim, tem essas produções, um livro aqui da editora Ecos, da própria UFPE, e, enfim, da UFPE também aqui mais, deu entrevista, né, tipo assim, para o professor Fausto Neto, que ele fez um trabalho sobre a pandemia na época, e foi para a Laíque, com pós, enfim, saiu mostrando, aqui é um pouco onde a gente está, o Instagram do Rádio Novela, esse está meio parado, a gente deu uma parada um pouco nesse projeto de extensão, né? Mas o sol está aí
a todo vapor, inclusive, a gente está aí com o Chico Checador nele, né? Daqui a pouco o Chico Checador sai. E aí também, e-mail, qualquer coisa, estou à disposição. E é isso. Muito bem. Abrindo aqui, liguei a luz de volta. Acordou? Não estava não, né? Tá bom. Muito bem, turma. Vocês não vão me fazer passar vergonha e claro que vocês vão fazer perguntas para a Giovana, né? Então, por favor, alguém puxa a fila. Precisa constranger os meninos. Você deixa eles tranquilos. Que eu super entendo, que eu também convido. Ainda ontem eu levei uma pessoa lá para a aula e eu acabei tendo que fazer 150 perguntas, porque todo mundo estava assim calado, então eu entendo demais. Pronto, olha aí. Então, temos uma pergunta online e uma pergunta presencial. Vou passar para o Renan primeiro, Gabriel, depois você vem aqui. Vai lá, Renan. Você sempre quis trabalhar com isso, assim, ou foi uma coisa que foi surgindo, assim, para você na sua caminhada? Então, o rádio sempre foi uma paixão, né? Eu, assim, no tempo de faculdade, aquele momento que você tem chance de ir para todo canto, tipo assim, eu no mesmo momento tinha uma possibilidade de um estágio em um jornal do Recife que pagava, assim, 3 vezes mais do que o estágio da rádio, e eu fui para a rádio, né? E fiquei lá até o fim, enfim, tinha essa coisa bem forte comigo. E aí, quando eu cheguei na universidade, a gente ficava ali naquela movimentação de tentar fazer coisas. Então, tipo assim, vamos, sei lá, vamos fazer isso, fazer aquilo, sempre com as mídias sonoras, né? E aí chega a Rádio Novela. E a Rádio Novela, ela foi assim, ela surgiu meio... Isso, na disciplina a gente abria as possibilidades, né, diversas, do que a gente podia fazer. E aí surgiu a Rádio Novela, e realmente eu gosto muito da lógica, sabe? Assim, eu me divirto muito, mexo nos textos e fico ali criando, assim, é muito engraçado. Os meus alunos ainda ontem a gente estava falando sobre isso, né? Porque eu fico viajando e criando, e aí quando chega, por exemplo, um aluno do primeiro período, que ainda está ali se habituando, né? Aí ele fica assim, aí ontem a gente está falando sobre isso, que a gente fez uma adaptação daquele Ben 10, aquele desenho, né? Para falar sobre desinformação, e a gente transformou em... E aí foi uma ideia minha, que é assim, eu tinha um aluno que ele parecia Ben 10, e a gente tinha que fazer esses próprios... E era intuitivamente, eu não sabia que ele se auto-identificava como Ben 10, mas eu achava. E aí eu passava por ele e toda vez dizia, e aí, Ben 10... Vamos fazer uma... Se auto-identificar como Ben 10 é maravilhoso. É verdade. Escute essa. Aí eu passava por ele e dizia, e aí, Ben 10, vamos fazer uma produção Ben 10 no país de Caruaru. E ele me olhava, primeiro período, ele me olhava assim, feito quem diz, oxe, essa daí é doida, né? Aí, beleza. E toda vez eu saí e dizia isso. Aí, quando foi um dia, eu acho que ele disse, não, deixa eu ver, né? Viu que aí chamou o grupo, a gente ia fazer a produção. Eu falei, gente, eu estou falando sério. Por que a gente não adapta Ben 10 para falar sobre desinformação? A gente traz Ben 10 para cá, não sei o quê, para Caruaru, e aí os meninos, né, acho que disseram, tá, se ela está dizendo, então tá. Aí eles começaram a fazer... E aí depois eu descobri que esse que eu achava, né? Ele realmente tinha toda a roupa de Ben 10, tinha o relógio, tinha não sei o quê. E aí ele adorou, porque ele era super fã. Então, só não acredito que a senhora está fazendo isso. Eu posso ser, eu pode. Pronto, aí ele começou a gravar, vestiu as roupas e não sei o quê. E aí saiu, só que a gente botou Ben Denis, né? É Ben Denis o nome da websérie. Tá lá, depois vocês olham no Salt. E aí a gente, né, foi criando, tipo, deepfake, tudo tá lá na websérie com o Ben 10. Aí ontem eu tava falando, né, porque um deles virou meu monitor agora. E aí eu falei, porque quando ele foi apresentar, ele falou assim,
Eu não sabia que a universidade era assim. Assim, tipo assim, esse lugar de loucura, né? É isso que ele queria dizer. Só que na hora ele não disse. Aí agora, meu monitor, eu disse assim, o que tu estava querendo dizer naquela época era assim, né? Não achava que a tua professora era doida, que a universidade era assim. Aí ele, não, achei estranho, né? Mas veja, a lógica era, a gente tinha um tema, entre aspas, ou sem as aspas, árido, né? Tratar de desinformação, deepfake. A gente queria que chegasse a um determinado público e a gente utilizou isso. E assim, o que eles pensavam que estava brincando, entre aspas, né? Mas, na verdade, ele estava acionando com conhecimentos e muito mais do que isso, né? Pensando de como eu jogo isso para a população. E eu acho isso fantástico, né? É tradução do conhecimento puro, né? Bom, a gente tem uma pergunta presencial aqui, depois, Pedro, você faz a sua. Oi, eu sou o Gabriel, espero que esteja escutando. São duas perguntas em uma. Como que funcionou a gravação de áudio e qual foi o direcionamento para os alunos gravar a voz, direcionamento de voz durante a pandemia? Estava todo mundo separado? Direção, né? Direção de voz. Certo. Então, como funcionou? Gente, a gente precisa gravar, a gente não está reunido, e assim, é melhor, qual é o nosso objetivo maior? É que a gente chegue às pessoas a informação que a gente está. Eu não estou preocupado, isso era meu texto, não estou preocupado se vai sair uma perfeição técnica, mas eu estou preocupado que a gente consiga passar essa informação. Aí, claro, gravava, a gente não tinha como acompanhar lá, cada um estava na sua casa, né? Gravava com o celular, muitas vezes o celular não tão bons, enfim, e eu simplesmente ouvia e dizia, gente, não, aí não está passando ainda, vamos gravar de novo, a entonação seria mais assim, porque desse jeito, esse personagem tem que ser mais forte, essa voz, sei lá, até mudança de ator mesmo, tipo, tinha, sei lá, o Bispo, eu nunca me esqueço disso, que aí a menina que era diretora de elenco, né, achou um colega que ele tinha uma vozinha fina, assim, então ele ficava muito, assim, o padre com uma voz mais potente e o bispo, né, que hierarquicamente estava superior com a voz. Não, esse bispo não rola, vamos mudar de bispo, assim, vamos achar outro bispo, porque esse personagem, né, e a gente ia nessa, olha, isso aqui não é essa proposta do personagem, era ajustando, tipo, recebeu, voltou, grava de novo, porque não tinha outro jeito. Era isso, porque tudo estava lá, gravado no celular, sem a gente ter condição de estar perto. Era isso que fazia, e voltava. Muito bem, Pedro. E aí, o que você tem para a gente, Pedro? Eu queria... Tá me escutando? Estou. Tá, perfeito. Eu queria entender melhor como calma aí, desculpa. Eu queria entender melhor o processo de como a informação jornalística entrou dentro do roteiro das radionovelas, assim, como elas foram se integrando, assim, esse roteiro, por exemplo, do Ariano Suassuna, e como a perspicácia até do próprio autor se juntou com esse combate à desinformação e etc. Obrigado, tá? Por nada, Pedro. Veja, a gente estava ali acompanhando os noticiários e pegando todos os boletins, todas as informações que eram dadas, sobretudo pela OMS, né? Estava ali aquele momento complexo com o Ministério da Saúde, né? De às vezes também desinformar, né? A gente teve um momento assim, então a gente estava ali buscando, então a gente juntava o que saía, eu tentava juntar o que saía na mídia com o que saía das fontes, como é que chama? Fontes confiáveis de saúde, para a gente tentar trazer essa informação para o texto. Isso era o que a gente buscava. Então, chegava literalmente, tipo, sei lá, eu vou misturar as duas porque elas estavam no mesmo momento. Santos. Os Santos, a gente pegava ali o boletim que estava saindo em Pernambuco, e a gente dizia, estava ali noticiando na radionovela, quando a gente ia discutir a questão dos idosos, por exemplo, a gente ali dava os números, a gente dava as orientações que eram passadas
Quando a gente foi discutir a questão dos povos indígenas, então, assim, essa discussão do atraso na vacina, que estava tendo várias comunidades indígenas que elas não recebiam a vacina, né, que estava sendo deixado de lado. Então, era isso, era buscando, dentro do que acontecia no noticiário, e confrontando essa informação, buscando dados outros de OMS, da própria relação com o pessoal da saúde que a gente trabalhava, né, o curso de medicina. Então, a gente ia fazendo esse movimento para colocar no texto essas informações. Claro que a gente não colocava, obviamente, como se fosse uma notícia, é lógico, né? Mas eu estou falando, assim, de informações que elas eram centrais nesse processo de tipo números, tentativa de colocar números confiáveis, a informação sobre prevenção, a informação sobre uso de máscara, por exemplo, a informação sobre os sintomas, a informação sobre a transmissão, né, a informação sobre a necessidade de distanciamento, de isolamento, essa disputa mesmo de narrativa com relação a um momento que não era a questão da economia, né, que não era hora de você ir para a rua, não sei o quê. A gente tentava fazer sempre essa discussão para que as pessoas elas entendessem que ali não era uma coisa simples, né? Como estava tendo aquele momento de disputa de narrativa, de dizer assim, não, só quem é fraquinho é que é uma gripe, né? Enfim, essas coisas a gente estava ali tentando o tempo todo confrontar, para dizer assim, não é assim, né? Tem que ter esses cuidados sim, precisa ficar em casa sim, não é hora, assim, a lógica assim, há uma pressão, né, de que volte a trabalhar, mas não é por aí. Então, assim, a gente estava ali disputando a narrativa, né? A gente estava ali disputando a narrativa para ir na contramão do que, imediatamente, inclusive, muitas vezes, né, assim, governamentalmente falando, digamos, né, a gente estava ali nessa disputa, porque qual era o nosso movimento, né? O nosso movimento era de como eu posso fazer uma comunicação que ela chegue às pessoas que muitas vezes, por exemplo, a gente fez outra radionovela, que eu não coloco ela aqui, que foi lá em Brasília Teimosa. A gente fez com os jovens e assim, as pessoas não conseguiam, não tinha nem água, digamos assim, dentro de casa. Então, assim, como é que você diz para lavar as mãos para alguém que não tenha água dentro de casa, né? Assim, ou perto ou no entorno. Então, assim, a gente estava tentando disputar narrativas mesmo, né? Assim, para informar sobre uma questão importante, sabe? A mesma coisa é a picada de ódio, né? A picada de ódio, as doenças feitas de dengue, zika e chikungunya são doenças que elas têm um impacto maior em zonas, muitas vezes, sem um acesso à informação, ou seja, e o cuidado com lixo, né? Então, a gente não busca essa comunicação que ela seria, como é que se diz, punitiva, né? Dizer assim, a culpa é sua, não juntei água, você juntou água, então você teve dengue, porque você juntou água. Não é essa a lógica, né? A lógica é mais assim, tipo, vamos pensar sobre isso, né? Ou então não vamos cair em coisas assim que as pessoas estão dizendo que resolve ou não resolve, né? Tipo, na dengue, zika, chikungunya mesmo, a gente fala, né, bota lá, a gente sempre bota os negacionistas, né, na radionovela, e aí tem lá o cara dizendo, mas se eu tomar uma cachaçinha com limão é o melhor de dengue, não sei o quê. A gente bota essas figuras para a gente buscar uma discussão ali, para dizer, bom, não é assim. Há um tratamento, há um processo de que se você não se cuidar, isso tem um impacto na sua vida, na sua saúde, na saúde da sua família, na saúde da sua comunidade, e que é preciso você estar atento. E é tão interessante como isso chega, minha gente. Esqueci de dizer uma coisa, que para além das plataformas de streaming, a gente mandava no grupo de WhatsApp, e a gente saiu, o WhatsApp mesmo do MST, a gente rodou a radionovela no WhatsApp do MST. E eu fui para o encontro do MST, depois fui convidada, e era impressionante. Eu conheci pela primeira vez os radioatores e radioatrizes. Até então, a gente tinha feito tudo à distância. E eles se cumprimentavam como personagem. Aí, mosquitão, aí, mosquitona.
aí não sei quem, eles se falavam como os personagens. E eles me disseram que, assim, super ficou, por exemplo, a agente comunitária de saúde da rádio novela, quando chegava essa pessoa na casa das pessoas lá, e eles aí, olha, não juntei, pode olhar que o mosquitão não está aqui em casa. Vale na minha geladeira, você vai ver que o mosquitão não está. Então, assim, eles foram assumindo, né, incorporar essa comunicação, né, usar essa brincadeira, enfim, mas funcionou. Porque, inclusive, esse ano eles me pediram de novo, posso usar a professora de novo a rádio novela, porque naquela época a gente voltou a ter problema com dengue e chikungunya, claro, né, ao momento de chuvas, enfim. Pode usar? Lógico, né? Pode usar, é lógico. Enfim, então, para vocês verem como isso vai ficando, né? Essa brincadeira, essa forma mais humorística de tratar a informação, mas que a pessoa vai ir assumindo, incorporando o que se propõe, né, na comunicação em saúde, que é mudanças de hábito, né? Mudanças de atitude com relação a algo que pode lhe causar um problema de saúde, de repente, né? Era isso que a gente quer fazer, é isso que a gente quer fazer. Muito legal. Acho que eu pego uma deixa aí para falar, né, que dentro da minha área de trabalho, que é a Folk Comunicação, a Folk Media surge justamente como uma estratégia para usar elementos das culturas populares para comunicar saúde, né? Então, quando esse termo surge, ele surge com um projeto sobre planejamento familiar. Então, aí faziam autos, assim, sobre planejamento familiar. No Nordeste, tem muito trabalho com boi, né? Festa de boi, e usando o boi para falar e comunicar alguma coisa também, deixando essa comunidade envolvida a partir de elementos ali que estão diretamente ligados à sua cultura. Então, isso é fantástico. Sim. Parabéns, Giovana, pelo trabalho, pela criação. Obrigada, Adriana. Obrigada mesmo. Pessoal, chegamos aqui às... Oi? Então, olhe lá, solte, enfim, passem sugestão, digam o que vocês acham, venham conhecer a gente, enfim. Estamos aí de portas abertas, é muito boa essa troca sempre, né? Assim, enfim. Eu ainda estou acostumado com essas gírias locais. Giovana, muito obrigado pela sua parceria, pela sua inspiração. Os alunos aqui, eles já fizeram coisas bem diferentes, mas acho que você eleva a outros níveis aí a criatividade que a gente pode ter, né? Então, enfim, com certeza muito inspirador. Um grande beijo e, turma, vocês estão dispensados. Obrigado. Ficamos mais cedo hoje. É online. Tchau, tchau. Vai, Brasil! Tchau.